Boa noite, gente. Mais uma live de quinta, mas que não é de quinta categoria. Hoje eu vou receber o publicitário, cientista político, Felipe Oliveira. Ele vai falar com a gente sobre o caso Star Wars e a ascensão fascista. Deixa só o Felipe chegar aí que a gente dá início. Deixa eu até aproveitar para, enquanto a gente vai iniciar, dar um aviso de que semana que vem, excepcionalmente, nós não teremos live de quinta por conta de um compromisso de trabalho que eu vou estar realizando, tá? Mas a gente hoje vai aproveitar bastante o que o Felipe vai falar dentro da live de hoje, certo? Felipe chegando aqui na área, trazer para a gente poder começar a falar. Diga, meu nobre. Boa noite. Como está? Boa noite. Seja bem-vindo à live de quinta. Muito obrigado. Felipe, já fiz uma breve apresentação sua aqui, né? O povo agora está podendo ver aí melhor. Publicitário, cientista político e o homem que vai resolver aí essa situação que está deixando a galera curiosa. Eu vou depois lhe mostrar quando a gente se encontrar os comentários que eu fiquei recebendo aqui quando a pessoa ouviu o tema. Todo mundo curioso. O pessoal da pós, que fez pós comigo, alguns professores do colégio que eu trabalho, o pessoal da área de história, todo mundo, peraí, como assim, rapaz? Star Wars, fascismo e tal. Eu digo, pois é, assistam que vocês vão entender o que é que a gente vai falar. Mas realmente é um tema que traz curiosidade para as pessoas, né? Então vamos começar? Tá pronto? Pronto. Então bora lá. Primeiro assim, Felipe, hoje em dia todo mundo fala sobre fascismo, né? Eu até comentei isso na live que eu fiz com o professor Rafael, quando a gente estava falando aí sobre algumas temáticas também que chegavam próximo da discussão do fascismo, de que muitas pessoas falam até mesmo sem saber. É aquela velha história que a gente fala do embasamento teórico, né? Pessoas falam e não sabem exatamente de onde vem aquilo, né? Aqui na Bahia, inclusive, a gente tem uma expressão que é fulano emprenhou pelo ouvido. Né? Emprenhar pelo ouvido, para quem está acompanhando a gente fora da Bahia e não sabe, é justamente você absorver um conhecimento alheio, você não sabe se aquilo é verdade ou não, e você acredita naquilo e leva como verdade absoluta. Então já virou meio que um certo modismo, né? Você apontar o dedo para alguém na rua e dizer você é fascista, fulano é fascista, né? Mas, afinal de contas, o que é fascismo? Bem, de forma bem resumida, a gente precisa voltar um tempo aí, mais ou menos um século no tempo, para tentar entender. O fascismo ele nasce originalmente por esse termo na Itália, um pouquinho depois ali da Primeira Guerra Mundial, pelo ditador Mussolini, mas ainda não era ditador. Ele ainda estava tentando isso aí. E ele criou o Partido Fascista e criou essa ideologia. Quem ajudou ele a criar era um cara que trabalhava com ele, que era o Giovanni Gentili, que era tipo um conselheiro dele, né? Então ajudou ele a ter essa ideia. E ele criou esse conceito baseado na força do Império Romano, né? Essa coisa do Império Romano de expansão, de poder e tal. E a exemplificação era um feixe, né? Segurando algumas varas com um machado. Depois a galera pode procurar aí. Para representar essa força do Estado. Ele sempre acreditou nessa força máxima do Estado, de que as pessoas tinham que ser controladas pelo Estado para que aquele Estado, país, né, aquela nação fosse desenvolvida. A partir daí nasce o que a gente conhece prioritariamente como fascismo. Depois a gente teve algumas diversificações desse tipo de regime em países como Uganda, Espanha, a própria Alemanha com Hitler.
Sobre essa questão das pessoas falarem isso assim, a senso comum, eu acho que o senso comum é um grande parceiro do fascismo, né? Ele ajuda muito o fascismo a se desenvolver. Depois disso, a gente percebe que o fascismo ele é como se fosse uma estrada que pavimenta, uma das estradas que pavimentam um caminho para o autoritarismo, para uma nação presa ao autoritarismo. Então, nesse sentido, a gente pode até falar de um autor, que é Umberto Eco, que ele é, inclusive, italiano também, e ele faz um estudo muito bacana que a gente tem que perceber também, por exemplo, tem autores que fazem eles dissecam esse tema de uma forma brilhante, só que a gente também tem que olhar que, às vezes, a pessoa que está indo lá estudar, ela não tem esse aprofundamento todo, e é bom a gente valorizar também os autores que conseguem mastigar isso de uma maneira mais tranquila. O caso, por exemplo, do Laurentino Gomes aqui, com essa saga de livros 1808, 1822, que são livros, assim, para quem não é muito aprofundado na história, consegue até pegar legal. Então, Humberto Eco, ele faz essa leitura, ele consegue mais ou menos entender. Então, como eu falei, o fascismo, ele pavimenta o caminho para o autoritarismo e ele tem várias fases, né, que ele vai acontecendo. E, geralmente, se a gente não diagnosticar ele a tempo, ele pode causar ascensão e um estabelecimento de um regime autoritário. Mais ou menos é isso. Beleza. E por que que você escolheu esse tema para o seu TCC? A gente sabe que quando a gente entra na faculdade, esse é o grande desafio de todo estudante, né? Ter que determinar um tema para o TCC. E aí, quanto mais você vai chegando perto, você vai ouvindo aquelas teorias de que você tem que delimitar um tema, que você não pode abraçar tudo, você não vai dar conta de falar sobre isso, né? Me perdoe os orientadores, mas é a verdade daquilo que a gente fica sempre ouvindo, né? Não, diminua seu tema aí, não vá muito, peraí e tal. E você quer dar conta de tudo, né? Mas depois realmente você percebe que não dá para poder dar conta de tudo. E aí a gente fica oscilando às vezes, né? Pensando uma coisa, pensar outra, e depois vai mudando, e de repente aquilo que a gente pensou lá no começo, o TCC saiu uma outra coisa, né? Mas por que que você escolheu esse tema? Bem, assim, tudo começou, eu uso bastante, eu falo bastante que é um método que eu não vou dizer que eu criei, porque com certeza alguém já fez antes, mas é um método que eu me apropriei, que é de você usar a comparação para você explicar certos conceitos. Tudo começou lá na graduação, quando eu utilizei uma série de TV chamada Black Mirror, que é bem conhecida, para explicar uma teoria da comunicação, uma das teorias da comunicação. A partir daí eu comecei a gostar desse método, porque era mais tranquilo. Não sei se todo mundo aqui já perguntou, tipo, mamãe, o que que é isso? Aí, mas sabe isso aqui? Então, é isso aqui. E aí eu falei, poxa, eu posso trazer essa pegada para a área da pesquisa científica. E daí eu comecei a fazer isso. Foi dessa primeira vez eu comecei a trabalhar mais nessa questão de utilizar uma coisa que tem uma absorção mais tranquila, que é uma série de TV, uma música, um filme, um livro, que tem uma absorção mais fácil para poder explicar um conceito que é mais complicado, assim, num primeiro momento, né? E daí veio a escolha desse tema. Veio a calhar que naquele momento estava muito. Eu concebi esse trabalho mais ou menos ali no final de 2019 para metade de 2020 ali. Então, essa coisa de fascismo estava e ainda está bastante em alta, as pessoas estão chamando as outras de fascista. Tipo assim, você, sei lá, olhou para o lado fascista. Então, na época estava pior ainda. E, poxa, eu vou falar sobre fascismo, já que eu sou um fã incondicional da saga Star Wars, como você pode perceber no cenário aqui, tudo à volta de você. Aí eu estava assistindo o episódio 1, eu já assisti essa saga umas 390 vezes, eu acho. E eu falei, rapaz, eu olhei pro Imperador e falei, velho, tem alguma coisa nesse cara aí que dá pra gente utilizar aqui. E daí nasceu essa ideia. Você vê que em Star Wars, mais pra frente, a gente vai falar um pouco mais disso. Dá pra gente pesquisar um pouquinho ali. Não quer dizer que Star Wars era um regime fascista. Não, não tô dizendo isso. Antes que alguém taque uma pedra em mim, não tô falando isso. Eu tô falando que lá tem elementos que dá pra você explicar o fascismo. Beleza.
Não, e essa sua técnica, ela realmente é perfeita, porque, assim, vários pensadores teóricos da educação, né, eles vêm defendendo que a gente realmente, né, a gente, eu digo os professores, né, que nós, professores, precisamos é, condicionar o nosso conteúdo, nossos assuntos à realidade do aluno, ao que ele se interessa e etc, né? Então, é uma estratégia realmente muito interessante que eu espero, né, que inclusive os meus alunos que estão assistindo aí, ex-alunos, a galera que passou aí já do médio, né, já vi aqui Lohan, já vi Gustavo, já vi uma galera aparecendo aqui, que a galera consiga aí também seguir essa receita, né? A receita do bolo aí já foi dada por Felipe e é um caminho aí que a gente pode seguir. Mas me diga então aí, como é que o fascismo, né, pode ser entendido no caso Star Wars? Bem, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer rapidinho, coisa de 2 minutos, um apanhado de como funciona a política lá. Então, em Star Wars a gente tem uma organização interplanetária. Então, assim, interplanetária para valer mesmo, galáxias e mais galáxias. Então, mas lá, se eu não me engano, é uma galáxia só que a gente vai falar. Pronto. Aí você tem os reis dos planetas, você tem acima dos reis, você tem os senadores, que é como se fosse, lá a gente pode entender como se fosse um parlamento nessa questão, e você tem o chanceler. O chanceler é o cara que está acima de todo, é como se fosse o presidente. A gente pode dizer que é o presidente. É o cara que, que manda, desmanda, mas assim, tudo ali na tutela do parlamento, do Senado, que vai dizer, ó, você pode, você não pode fazer isso aqui. Se ele sobe um pouco, o Senado vai e segura. Além do Senado, a gente tem os Jedi, que são. A gente pode classificar os Jedi como se fossem as instituições democráticas, para a gente conseguir entender isso. Como se fossem instituições democráticas, Supremo Tribunal, essas coisas. E disso aí, os Jedi, eles nascem com essa tarefa de manter a ordem na galáxia. Se algum autoritário arriscar ascender, eles vão e dão um jeito lá para poder controlar. Antes de qualquer coisa, gente, vai ter spoilers, viu? Já fica ligado. Quem não assistiu Star Wars até agora, o filme é de 1900 e lá vai conversa, então, né? Já era para ter assistido, mas tudo bem. Pois é. O cara principal dessa história, do ponto de vista que a gente vai contar, então ele é senador Palpatine. Ele é um cara que está sempre ali, ele é muito, muito bem articulado, ele sabe conversar com senadores de lá, que a gente pode definir como oposição, senadores que não são mais tão a favor assim de ordem, outros que são a favor. Ele sabe dialogar com essa galera e, aos poucos, a gente vai entendendo que a galáxia está em crise. O primeiro filme já começa assim de cara com um bloqueio comercial que tem um planeta e isso começa a desestabilizar muito a situação do comércio intergaláctico, assim, que a galera vai e ninguém negocia mais, fala assim, não, enquanto não arrumar o bloqueio lá, não vai ter. E aí, como é que funciona essa questão aí? Para cada crise que a gente tem no universo Star Wars, a resposta instantânea do Senado é dar mais poder para o Palpatine. Então, quando começa a história, o chanceler é o chanceler Valorum, é outro rapaz. E a primeira coisa que o Palpatine fala, não, é que não sei o que o chanceler Valorum tá dando mole, que não sei o que, né? Eu tô falando nessa linguagem coloquial para conseguir a galera entender legal. E ele não tá conseguindo trabalhar direito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos tirar ele. Pronto, aí o Senado vai e tira o cara. Aí, no final do primeiro filme, o então senador Palpatine se torna chanceler Palpatine. A cada filme é uma crise diferente. O papel da crise, nesse sentido de acender o fascismo, é muito importante. A gente tem que entender isso. A gente, por exemplo, não sei se a galera aí já ouviu falar daquela expressão, time que está ganhando não se mexe. Para fascismo, a gente pode mais ou menos entender dessa maneira. Uma nação, quando está tudo bem, a galera não quer mudar, a galera fala, não, tá tudo de boa. Mas, quando começa a dar tudo errado, então as pessoas já começam a questionar. Como foi o caso da Itália, e foi o caso de Star Wars também. Na Itália,
ali nos meados de Grande Depressão, pós-Primeira Guerra, tudo dando errado, fome danada, todo mundo com medo da ascensão do comunismo até então, devido ao que aconteceu na Revolução Russa, todo mundo com medo que aquilo pudesse acontecer também na Itália. Outra característica do fascismo é sempre ter um inimigo, sempre tem um inimigo. Está sempre acontecendo alguma coisa. Quem leu esse livro aqui, eu já ouviu falar, 1984, eles sempre estão falando que, não, nós estamos sempre em guerra. Essa é uma característica do fascismo, e isso acontece também em Star Wars. O Palpatine sempre está em guerra. Quando resolve uma batalha, quando resolve um problema, ele vai lá, depois a gente descobre que é ele que está articulando tudo, ele vai lá e arruma outro problema. Aí tem uma rebelião separatista. E aí agora temos mais uma guerra para lutar. Agora temos mais um problema para resolver. E fica nisso. E vai, até que, quando, na figura do Anakin, que depois se torna Darth Vader, ao spoiler, o Anakin descobre que ele está ali, que ele é o cara que está organizando tudo aquilo ali. Ele vai e consegue converter o Anakin para o lado do lado sombrio da força e efetua o golpe que a gente pode considerar nessa história como um golpe de Estado, que ele manda matar, tem uma ordem, acho que é 66, ordem 66, que ele manda matar todos os Jedi. Isso a gente pode simbolizar como um golpe de Estado, como se ele estivesse, sei lá, dissolvendo. Ó, o rapaz reclamando de spoiler já. Como se ele estivesse dissolvendo o parlamento. Então ali ele acaba com toda esperança que se tinha de se controlar uma crise. Ali a gente não pode dizer que é uma democracia, mas a nível de comparação dá para a gente utilizar nesse sentido. E ele dá esse golpe, então ele fala, a partir de hoje não somos mais uma república, para poder conter os nossos inimigos, para poder batalhar contra os nossos inimigos. A partir de hoje nós somos um império, e ele já não é mais um chanceler. Agora ele é uma coisa acima disso, agora ele é imperador. E a partir daí, a gente vai haver posteriormente uma resistência e tal, mas você vê que isso foi acontecendo, você vê que o caminho é sempre o mesmo. Ele vai desacreditando as instituições democráticas na figura do Jedi, ele vai semeando crise após crise, e isso vai culminando no enfraquecimento do que a gente pode comparar com uma democracia naquela situação. E depois do golpe, como eu falei, a gente vê que se cria uma resistência. Depois, ainda bem, eles conseguem resolver esse problema, mas é mais ou menos a isso que a gente tem que se atentar. Massa. Antes da gente aprofundar um pouco mais sobre essa temática com você, já que você citou aí também algumas obras literárias, onde mais você teria alguma outra produção fílmica que você consegue identificar essa ideia do fascismo, da representação dessas ideias, para poder sugerir para a galera, até para quem não viu? Fiz uma colinha aqui. Vamos lá, tem um filme, se eu não me engano, ele não tem na Netflix. Hoje em dia você fala assim, assiste filme. A primeira pergunta, tem na Netflix? Não, então não presta. Gente, é meu dilema hoje em sala de aula. Quando eu vou falar alguma coisa e tento fazer um comparativo, os meninos perguntam logo, é da Netflix, professor? Eu digo, não. Não sei o que é que você está falando, não. Aí eu fico tentando descobrir o que tem na Netflix para trazer para minha aula. Isso, exatamente. Esse filme vale a pena procurar na internet. É um filme um pouquinho mais antigo. Não tem na Netflix. É um filme chamado A Onda. Eu vou dar uma breve sinopse dele. Um professor na Alemanha, praticamente nos dias atuais, ele pergunta para os alunos dele: vocês acham que o fascismo, que o autoritarismo pode voltar a reinar na Alemanha? E os alunos falam: não, impossível. A gente já aprendeu com o nosso passado, não tem como. O professor fala: então tudo bem. Então ele faz um experimento social e ele começa a aplicar algumas regras do fascismo dentro da sala de aula. E não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu sou do Ministério Anti-Spoiler, eu não vou dar spoiler. Só foi de Star Wars porque tinha que ser. E aí as coisas começam a se desenrolar de uma forma frenética. A galera começa a perceber que o fascismo... A gente nunca está livre de fascismo. Esse é um filme. O outro filme é a saga Star Wars, né, gente? Né? Depois que vocês
assistirem essa live aqui, vocês vão assistir. Quem já assistiu Star Wars, assista de novo, com esse olhar, tentando entender Isso. como o fascismo pode ascender numa sociedade. Tem um livro, que eu não tenho ele físico aqui, eu comprei ele para leitor, para digital, né? Chama Como as Democracias Morrem. Ele foi escrito por dois professores de Harvard, e eles fazem um panorama de várias nações, de vários países que sucumbiram ao fascismo, que sucumbiram ao autoritarismo, né? Como isso foi acontecendo, de que forma. Inclusive, esse livro me ajudou muito no meu TCC, porque eu li ele poucos dias antes de começar a fazer o TCC, e foi com ele que eu tive a ideia assim, de escrever isso. É um livro bem tranquilo de ler. Inclusive, meu amigo Cleiton, que está aí na live, a gente leu ele junto. A gente foi fazendo um estudo. Foi um livro bem tranquilo, não tem uma linguagem difícil. Ele faz um apanhado, ele faz esse trabalho de mastigar para a gente, de falar, aconteceu assim, assim, assim. Eu recomendo muito esse livro. Outro livro, que não é tão fácil, mas é fácil. Se você se aprofundar, você consegue. Se você tirar, sei lá, todo dia eu vou ler 5 páginas. Você não vai se atrapalhar. É esse livro aqui, 1984. É um excelente livro. Não é uma história real, mas ele faz uma leitura. É uma utopia, uma distopia, na verdade. Desculpa, é uma distopia. Que ele fala como seria o mundo se, se eu não me engano, o próprio George Orwell, o autor, ele fala que é a União Soviética. Se aquilo tivesse se mantido e tal. Então, é um país totalmente já estabelecido, do autoritarismo. Tem essa coisa de você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, todos usam as mesmas roupas. É uma parada bem pesada mesmo. Não vá esperando, ao spoiler, não vá esperando coisa bonitinha, que é para você ficar triste, né? E é para isso mesmo. E outro, esse é bem recente, e tem na Netflix. Netflix. É um documentário muito recente, eu assisti tem 2 semanas, chama Como se tornar um tirano. É excelente, se eu não me engano, são 6 ou 7 episódios, cada episódio de 30 minutos. Ele faz esse apanhado de alguns países que isso aconteceu. E aí ele vai falar de Coreia do Norte, vai falar da Alemanha, de Uganda, se eu não me engano, da Líbia também fala, de como esses líderes conseguiram ascender, nessa questão de se tornar um ditador, como eles efetuaram um golpe e tudo mais. Excelente. Essas são algumas obras que, assim, eu acho que eu separei aqui coisas que são mais, assim, para quem não é aprofundado no assunto e quer saber um pouco mais disso, são coisas de absorção mais tranquila. Massa. Eu super recomendo A Onda, porque realmente é o filme, né? Não vou também me ater aqui muito, porque você já trouxe aí muitas contribuições para a gente realmente não entregar, mas realmente vale a pena, né? Então, a galera aí já tem aí uma trilha para poder seguir. Vamos voltar aí para o seu tema. O fascismo, ele se constrói ou ele surge? Já que a gente falou aí desse exemplo que você trouxe do filme A Onda, né, onde o professor faz essa provocação de tentar questionar se isso poderia voltar a existir, né, na Alemanha, como hoje em dia também muitas pessoas falam aqui na questão do Brasil, né, se seria possível um novo golpe militar e etc. Né? As pessoas sempre fazem esse tipo de questionamento, essas alusões, né? Apesar de que a gente sabe que na história não existe esse se, né? Os historiadores têm pavor a essa ideia do se, né? Trabalhando mesmo com o que rolou, o que pode acontecer. Mas qual é a leitura que você faz disso daí? Ele é uma coisa que se constrói, né? Elabora-se um sistema e uma ideia fascista, ou ele vai surgindo naturalmente, e aí os líderes vão surfando nessa onda e a população vai junto? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que vai muito de cada estado, nação. Eu penso assim, por exemplo, a gente pode dizer que, no caso da Itália, ele tanto surgiu quanto foi construído. Por que eu digo isso? Ele surgiu a partir de uma circunstância de que estava tudo ali, muito, muito instável,
não tinha nada ali estabelecido, estava tudo ali pegando fogo, final de Primeira Guerra, muito sangrenta, não dá para dizer, eu venci a Primeira Guerra, ninguém pode dizer isso. E também acho que ele se constrói a partir do momento em que você pega, por exemplo, na maioria dos casos a gente tem outsiders, né? Figuras que vêm de fora do corpo político, de fora do universo político, que vêm e tentam essa ascensão. No caso do próprio Mussolini, do Hitler, do Maduro, lá na Venezuela, se não me engano, são pessoas que já tinham tentado antes efetuar esses golpes e não tinham conseguido. Mas eles souberam, não que eu esteja, pelo amor de Deus, mas eles souberam aproveitar o momento. Eles souberam ver que isso pode acontecer agora, tal, depois de várias tentativas frustradas. Então, eu acho que tem determinados países, acho que os Estados Unidos a gente pode falar um pouco disso, que eles têm essa veia autoritária, essa coisa de o tempo todo ali, se você ficar prestando atenção, você vai ver que vai aparecer um ou outro ali, não sei quem não presta, nós temos que lutar contra não sei quem, que não sei o quem, né? O tempo todo. Em todo lugar tem alguém assim. Então, a partir... Uma ideia de proteção também, né? A gente está fazendo isso para proteger, proteger o outro, proteger a Amazônia, etc. Isso sempre esse pensamento de nós temos sempre tem um inimigo. Nunca está tudo certo. Essas figuras autoritárias, esses outsiders que têm esse tipo de pensamento, eles sempre estão buscando um inimigo. Eles sempre estão... Então, assim, eu não acho que a gente vá se livrar desse tipo de figura política, pública. Eu acho que eles sempre vão estar aí. O que muda é como a gente vai reagir a eles. Então, eu vou repetir, eu acho que sim, ele surge naturalmente devido à veia autoritária, devido a como a desinformação contribui muito para isso. E eu acho que ele pode ser construído a partir do momento em que uma pessoa mal intencionada se aproveite disso e vá ali desacreditando instituições democráticas, vá ali falando, não, o sistema não presta. Mas ele não presta agora, né? Antes prestava. Aí, por aí vai. Entendeu? Pelo amor de Deus, não vou nem entrar nesse terreno. Mas, eu acho que... Nós temos bons exemplos atualmente aí para poder a galera fazer a alusão. Acho que o pessoal já entendeu aí, né? Sabe? Mas é isso. Eu acho que a minha resposta é essa. Eu vou ficar em cima do muro. É um pouco dos dois. Não, mas não chega a ser exatamente em cima do muro, né? Porque é uma concepção. Realmente, né? A Helena até colocou aqui, né? A opinião dela, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Na minha visão, esses caras já possuem essa visão, né? Aproveitam um momento específico para fomentar essas iniciativas. Eu acho que é isso mesmo. Ninguém tá ali realmente de mocinho. Nem todo mundo é 100% mocinho e nem 100% vilão, né? Então você vai realmente se aproveitando da ocasião. Tá ali, a coisa está sendo construída favorável, a pessoa vai lá e joga, né? Meu pai brincava muito com a expressão dizendo, se viu, eu estou brincando, se não viu, eu estou levando. Né? Então, tipo, alguém olhou, não, eu só estava de brincadeira. Ninguém viu, vai embora. Né? A coisa vai passando e aí, quando você for perceber, já era. Né? Mas é nessa linha aí. Felipe, eu separei aqui duas frases sobre a questão do fascismo e eu queria ver a sua opinião com relação a elas, né? Se você concorda, discorda, etc., para a gente poder dar uma analisada. A primeira é de um sociólogo, né? Sociólogo, escritor, crítico literário, que é o Rolando Barthes, né? E aí ele diz o seguinte: o fascismo não é impedir-nos de dizer, é obrigar-nos a dizer. Né? O fascismo não é impedir-nos de dizer, é obrigar-nos a dizer. Pensando nessa lógica, você acha que o fascismo estaria desassociado de uma ideia ditatorial, por ser também um elemento presente nos regimes democráticos? Como é que você faz a leitura dessa frase do Barthes? Eu acho que eu acho que ele não está desassociado dessa questão ditatorial, mas em seu auge. Por exemplo,
o fascismo a gente só percebe, tô falando assim a nível populacional total, a gente só percebe que aquilo é o que é quando já aconteceu. Tô falando, por exemplo, um ou outro percebe e vai falar, ó, tá vendo? Sim. No caso de Star Wars, a gente vê o mestre Yoda, querido mestre Yoda, tá aqui. Ele fala, ó, cuidado, entendeu? O cara aí, ó, não sei o quê. Não, tá tudo certo, é sempre assim. É sempre a turma do não vai dar nada, não. Mas aqui, por exemplo, sobre ele nos obriga a dizer e não nos impede de dizer. Se você, a galera aí que tá vendo, se vocês assistirem alguns desfiles dessa galera, lá, por exemplo, da Coreia do Norte, ou desfiles da época do nazismo, vocês vão ver que tem muita gente lá. Aí eu vou deixar um questionamento, eu não vou nem responder. Vocês acham que aquela galera tá lá porque o pessoal é legal? Entendeu? Você acha que aquela galera tá lá porque é bacana? Ou eles estão lá, talvez, porque eles têm medo de morrer? É mais ou menos isso. Por exemplo, em 1984, nós temos uma personagem, não vou lembrar o nome dela agora, que o livro detalha muito bem que ela tá lá na hora do um minuto do ódio, né, que eles colocam a foto do inimigo, do povo lá, e o pessoal fica ofendendo ele, xingando ele, tal. E essa menina, ela é uma das mais, entendeu? Mais convictas. Não, não sei o que, né? E depois você vê que não é nada daquilo, ela tá fingindo, porque ela tem medo do que podem fazer com ela. Então, eu concordo nesse sentido de obrigar-nos a dizer, porque quando você está num estado totalitário, tem coisas que você vai fazer porque você tem medo. Por exemplo, o Sim. calculado teve medo e fez. Você vai ser o herói, você vai ser o salvador do dia que vai falar, não, eu não vou fazer nada não, eu sou o barril. Não, gente, as pessoas têm medo, tipo, as pessoas temem pelas suas vidas, quando não pelas suas vidas, pela vida das pessoas que elas amam. Então, a maioria dos casos de regimes totalitários, autocratas que a gente vê, as pessoas são, assim, no caso lá do regime da Líbia, eu não vou lembrar de cabeça agora o nome do ditador de lá, da época, a impressão que se tinha era que o povo amava ele, e que não sei o quê. Mas discorda para ver. Por exemplo, Saddam Hussein, Sim. quando assumiu lá no Iraque, ele assumiu, deu o golpe, a galera ajudou ele a dar o golpe lá, ele chegou, fez a reunião lá, tava vendo inclusive isso no documentário que eu falei que tem na Netflix. A galera lá, o parlamento lá, o pessoal, e soube que alguém estava desconfiando, que alguém estava falando, ah não, ele não presta, o reinado dele, o governo dele não é bom. E a galera foi desaparecendo. Tem esse vídeo na internet, vocês podem procurar. Foi entrando a polícia lá do estado e foi tirando a galera da reunião. E é isso. Aí você acha que com tanta gente morrendo, esse pessoal vai falar, não, eu sou o herói, sou o barril, e é isso. Não, gente. As pessoas têm medo de morrer. Todo mundo é ser humano. Eu também tenho medo de apanhar, eu também tenho medo de ser torturado. Todo mundo tem medo. Mas, nesse caso, ele, como está citado aqui na pergunta, ele nos obriga a dizer. Com certeza. Você falando isso aí, eu lembrei da música Como Nossos Pais, do Belchior, né? Que ficou imortalizada na voz da Elis Regina, onde ele fala justamente sobre isso, né? O conflito geracional, né? Dos filhos daquele momento quererem ir para a rua fazer a revolução, lutar, e os pais que outrora fizeram o mesmo processo começar a dizer, não, meu filho tem que ficar em casa, que não sei o que e tal. E aí as pessoas pensam, né? Que é apenas um critério de tipo, ah, meu pai envelheceu, já não entende da parada, mas não é. É porque esses pais sabem o que passaram, né, dentro desse processo de resistência, e se conseguiram sobreviver, esperam que os filhos não passem pelo mesmo. Né? Então, assim, um pai que foi para a rua na década, vamos pegar aqui o caso do Brasil, um pai que foi para a rua na década de 70, enfrentou o regime militar, óbvio que a proporção é totalmente diferente, né? A gente não está estabelecendo esse tipo de comparativo, mas ele vai ter um mínimo de receio quando o filho dele chegar em casa e disser assim, eu estou indo ali na rua protestar contra o aumento do transporte. Sim. Porque ele sabe que, de alguma maneira, vai ter uma ação policial ali. Não é a mesma ação policial da época dele, enquanto jovem, lutando contra a ditadura. Mas é nisso aí que você está falando. Então, assim como ele teve medo de apanhar na época dele e de entregar os companheiros dele,
ele vai ter o receio de que o filho vá para a rua e tome uma porrada da polícia porque está protestando contra o aumento. Né? É algo legítimo? É. É tão legítimo quanto o pai que lutou pelo direito à democracia? Sim. Mas por que às vezes esses pais se calam, né? Ou tomam posições mais reservadas politicamente? É dentro dessa linha que você está abordando. Né? Então, às vezes, a pessoa fica com dificuldade de entender como é que fulano, né, era tão radical e etc., mas agora está tão contido por conta dessa linha daí, né? Porque fulano entendeu como é que o sistema funciona e para que ele também não fosse um dos que desaparecesse, ele diz, ó, melhor quietar, né? Porque como você citou aí, não dá para fazer o papel de super-homem ou Mulher Maravilha e resolver a parada toda, né? Perfeito aí. A segunda, Felipe, é o seguinte. Bertolt Brecht, né? Querido Bertolt Brecht, a gente que é da área de linguagem e história, né? Eu fico passeando pelas duas áreas. A gente tem um certo carinho aí por algumas ações escritas dele. E o Bertolt sempre é citado quando se fala de política por conta daquele poema, né? O Analfabeto Político, né? Que é o cara que não entende que o preço da gasolina, que o preço de tudo aquilo ali é uma decisão política, né? A ignorância política das pessoas levam elas a acreditarem que uma coisa está totalmente desassociada da outra, né? E ele traz uma frase sobre o fascismo, não no poema, né? É uma frase dele pensando a ideia do fascismo, onde ele diz o seguinte, né? O Bertold, que foi também dramaturgo, crítico, né? E escritor e etc. Tá? Ele diz que a cadela do fascismo, né? Abre aspas, a cadela do fascismo está sempre no cio, fecha aspas. Esse conceito cabe na sua leitura a ideia de fascismo? O fascismo é realmente uma cadela no cio, pronta aí para poder, né, atuar e gerar aí filhotes à torta e à direita? Bem, eu vou começar com um exemplo de Star Wars. Quem acompanhou aí do episódio 1 até o episódio 6, nós vemos a ascensão, né, e a queda do Império. E no sétimo filme, a gente tem a ascensão de uma outra instituição chamada Primeira Ordem, que é a mesma coisa que o Império, praticamente. Só que essas pessoas querem acertar onde o Império errou. Então, daí a gente tira. Por que ele diz? Por que eu acho que ele diz isso? A gente já passou por isso no passado, eu falando a gente enquanto mundo, né? Nós já passamos pela ascensão de líderes, de outsiders que depois vieram a se tornar líderes autoritários. A gente tem esses sinais gravados na história e a gente percebe. A gente não é falando a gente que procura saber, né? A gente percebe quando um cara está flertando com isso. A gente sabe, a gente começa a comparar. Poxa, a gente vê um cara ali começando a falar, não, nós temos que lutar pela nossa nação, que fique claro aqui a diferença de patriota e nacionalista. O patriota é o cara que ama o país dele. Beleza, top, eu também gosto do meu país. E nacionalista é o cara que acha que o país dele é melhor que todos os outros e que todos os outros têm que se curvar para o país dele. Então é diferente. E aí o cara começa a falar, não, que meu país é não sei o quê, que todo mundo tem que baixar a guarda pro meu país, que não sei o quê. Na história a gente vê isso muito. E a gente começa a perceber esses sinais. O cara começa a desacreditar instituições democráticas, o cara começa a falar não sei o quê, que um monte de coisa. E a gente viu isso na história, a gente já viu como isso aconteceu. A gente já viu esse caminho sendo trilhado. Então a gente mais ou menos sabe. Por isso eu concordo com essa afirmação dele de que eu ouvi muito isso na faculdade, a gente estuda história para poder aprender com os erros do passado, para não cometê-los de novo no presente e no futuro. E é exatamente isso. A gente tem que estudar. Eu acho que esse tema sobre fascismo, e aí eu falo independente de bandeira ideológica, seja a pessoa de esquerda, direita, centro, qualquer bandeira, eu acho que isso é um assunto que ele tem que ser estudado, porque nós não tivemos somente líderes autoritários de direita, nós não tivemos somente líderes autoritários de esquerda, nós tivemos líderes autoritários de tudo que é jeito.
Só não tivemos um líder autoritário Pokémon porque não existe, senão teria também. É isso. Nós temos que tirar essa coisa por exemplo, o fascismo não, é só para quem é de tal. Não, gente, isso é uma coisa que está aí, que a gente tem que se atentar. A história está aí, é para ensinar a gente tem que aprender com a história. Por isso é que eu acho que ela está sempre no cio. Porque isso já aconteceu antes. E a gente também dizia, ah, não, mas nós temos, na época, nós temos a Constituição. Sim, tinha a Constituição na época também. Os caras meteram o tanque lá na porta do palácio, falou, sai, saiu, acabou, resolveu. Tomou o negócio. É isso. Eu, pode soar um pouco pessimista, mas minha avó, Dona Ilma, ela diz uma frase assim, meu neto, seguro morreu de velho. Então vamos cuidar do país da gente, vamos cuidar, vamos aproveitar as nossas liberdades individuais. Eu acho que, vou repetir, independente de bandeira ideológica, todo mundo gosta de ser livre, todo mundo gosta de poder ir ali, comer um dogão, uma coca, todo mundo gosta. E se chegar um dia que você não vai poder mais fazer isso? Imagina aí, você não poder ir ali, passear com seu cachorro. É isso. A gente tem que se atentar mais ou menos nesse tipo de coisa. Perfeito. Você falou aí, né? Acabou me trazendo aí uma outra questão que pode parecer até uma pergunta boba, mas assim, apesar de estarmos vivendo um período que, como a gente iniciou a live falando, né, as pessoas têm falado muito sobre fascismo, chamado umas às outras de fascistas, né, embora até desconhecendo o verdadeiro conceito e etc. Mas, e óbvio, né, seu tema é totalmente recente, né, um filho ainda novo, né, 2019 para 2020, né, meio de 2020, como você falou, mas assim, fascismo ainda é algo para a gente realmente estudar sobre nessa conjuntura real que a gente está, né? Ou é algo ali, como diz o ministro da Educação, né, que diz que universidade é para poucos, é uma coisa para ser discutida por poucos também. Isso aí realmente é algo para abrir para a grande massa no momento que a gente vive? Eu acho que sim, mas eu acho que tem que ser feito da forma correta. Aí eu vou puxar a sardinha do meu lado. Qual é a forma correta? Simplificando. Não complique as coisas, entendeu? Falando isso para a galera de lá de cima. Vamos simplificar os termos, vamos explicar. E as pessoas vão ter interesse em saber. A gente não pode ter aversão a conceitos teóricos, entendeu? A gente não pode ter essa aversão. Eu não acho que seja um tema para se estudar a fundo na universidade. Isso deveria ser ensinado, se eu não me engano, a gente começa a falar disso lá para a sétima, oitava série, ou nono ano. Oitavo, principalmente. Na minha época era série, não sou velho. É. O oitavo ano que equivale um pouco a essa coisa dos conteúdos da sétima série da época que você estudou. Isso, então. Eu acho que poderia começar a ser visto antes. Como? Pega um conteúdo mais simples, gente. Não precisa falar que a Primeira Guerra Mundial. Não, gente, vamos, entendeu? Vamos, faz uma metáfora, faz uma coisa mais simples. Entendeu? Por exemplo, a fábula do Esopo, do javali e do caçador, se eu não me engano. Depois a galera procura aí, é muito interessante. Que ela vai falar sobre ela é falada, inclusive, nesse livro, Como as Democracias Morrem. Ela vai falar sobre isso, sobre, pô, o cara chega ali o javali tá brigando ali com o cavalo, aí o cavalo chega pro caçador e fala assim, me ajuda a ganhar do javali. Aí o caçador fala assim, te ajudo, mas você vai ter que deixar eu montar em você aí, e eu te ajudo a brigar com ele. Aí ele falou, beleza, mas depois você vai me soltar. Ele, não, te solto, tá tranquilo. Aí o cavalo vai e se une ao caçador. Aí ele vai lá e vence. Quando acaba, o cavalo vai e fala assim, tá, agora você pode tirar a sela aqui de cima de mim. O caçador fala assim, calma, agora eu tenho você no meu controle e eu acho melhor não soltar você agora.
Isso é o fascismo. Para explicar bem rápido, bem simples, assim. Você vai e se compromete com tal coisa e vai, e você vai dando força, como acontece em Star Wars. O Senado vai dando força pro Palpatine, vai. Quando você vai ver, você não tem mais como tirar o poder desse cara. E esse cara, gente, parem de se iludir. Quem tá no poder não quer sair do poder. Básico. Eu falo qualquer um. Pergunta para ele se ele quer sair. Sim. Entendeu? Nós somos uma nação, Felipe, que tem basicamente aí esse conceito do exemplo, porque assim, até 98, vamos assim dizer, nós éramos um país feliz, né? Porque a gente não tinha reeleição. O presidente ficava ali, o presidente e governador ficava ali o período de um mandato e tinha que ir embora, né? E aí o cara tinha que se concentrar naquele período de governo, ainda que ele quisesse projetar uma ideia de sucessor, mas ele tinha que se preocupar com aquele período de governo, né? O Fernando Henrique Cardoso, com todo respeito à figura dele, mas ele inventou de criar, né, essa tragédia chamada reeleição. E, aliás, o engraçado da reeleição é que a pessoa que a FHC botou para liderar o processo dentro do Congresso, que é o pernambucano Mendonça Filho, né, ele foi disputar a reeleição e perdeu. Né? Então, assim, o que deu força para a coisa acontecer não conseguiu gozar desse privilégio, mas a FHC conseguiu. Né? E aí, depois de FHC, todo mundo se reelegeu. Né? Foram 8 anos de Lula, foram quase 8 de Dilma, exceto pela interrupção via impeachment. Né? E aí, todo mundo que senta já senta com essa ideia. Né? É isso aí mesmo que você está falando. E aí, quando você pensa por essa ótica, eu acho que também fica mais fácil para você trazer para a realidade das pessoas, que é elas olharem realmente o tipo de parlamento que ela tem. Vivemos em uma democracia, é verdade, mas vivemos em uma democracia que pouco se renova. A cada eleição, a grande matéria dos jornais é justamente essa, né? Dizer, olha, renovou X% na Câmara, renovou X% ali na Assembleia, mas a grande maioria está lá uma vida. Por que essas pessoas não saem? Porque realmente elas são boas, né? São excelentes parlamentares e precisam ficar ali 30 anos no poder sem aprovar um projeto, ou 28 no Senado, como o ministro da Casa Civil, que só aprovou um. Né? Então, assim, por quê? A gente tinha um vereador aqui em Salvador, né? Não vou entrar no nome da figura até para não dar problema, mas assim, o cara ficou 24 anos vereador. Aliás, 24 não, desculpa, 34 anos vereador. Ou seja, a pessoa só sabe fazer isso. Eu acho que está arriscado hoje que ele perdeu a eleição, acordar de manhã e, por osmose, ele ir para a Câmara, achando que ele ainda é vereador da cidade, né? Porque, assim, a vida toda, pô. Eu tenho 36 anos de idade. Então, assim, 34 da minha vida, o cara foi vereador de Salvador. Não fez outra coisa, né? Então, bate muito com isso que você está falando. É a coisa de chegar no poder, se acostumar com ele, gostar dele, né? Usufruir dele, trazendo de novo a FHC, né? Ele deu um depoimento, um determinado documentário, que ele disse que literalmente ele não abria nem sequer uma porta. O poder dá essa condição. Então ele ia chegando, todo mundo ia na frente. Né? E aí ele disse que depois de 8 anos com essa coisa, ele um dia se viu tendo que abrir uma porta, uma coisa que é tão simples para qualquer ser humano mortal, né? Mas a pessoa se questiona, pô, agora eu que vou abrir a porta, não tem mais ninguém ali. Você não é mais a figura central. E acho que esse temor é que acontece com as figuras que apoiam essa teoria do fascismo que você está trazendo, porque entra também aí uma coisa de tipo, o que é que eu vou ser agora? Né? Aqui no Brasil é uma maravilha. Você, depois de ser presidente, você pode ser senador. Né? Depois de ser governador, você vira senador. O Senado virou uma casa disso, né? Uma casa de acolhida de ex-presidentes e ex-governadores. É para lá que você manda essas figuras. Né? Mas, e quando não dá para ir? Né? E quando não tem essa opção, vai fazer o quê? Então, é meio que isso daí, né? É uma dificuldade das pessoas do desapegar do poder. Então, é importante mesmo quando você fala sobre isso, porque a gente não precisa ir muito longe na teoria para falar com o alunado, já que você citou aluno de 8º ano, né, que é ensino fundamental 2, é só você trabalhar a estrutura da escola. A escola é uma estrutura de poder, né? Onde o professor é o senhor daquela sala de aula, porque ele detém
o conhecimento, ele sabe qual é o assunto que vai ser dado, ele sabe qual é a pergunta que vai cair, inclusive, na prova, né? O Leandro Carnal fala também um pouco sobre isso naquele livro Cartas para um Jovem Professor, porque ele vai dizer de um capítulo, né, que ele chama de Agora Vocês Vão Ver, né, que ele diz que é quando o professor, para uma vingança, né, ele prepara aquela prova para poder castigar os alunos. Então, o que é isso? É estrutura de poder. Né? Então, você tem uma estrutura de poder ali. Né? Tem até uma frase que eu gosto sempre de dizer, que é o seguinte: existe o espaço de poder e existe o poder do espaço. Né? Espaço de poder é a política. O poder do espaço é aquilo que você tem. O porteiro de um prédio, ele está no poder do espaço. Ele pode dizer a você que você entra, que você não entra. Então, assim, existe um poder ali. Né? Ah, mas ele é só um porteiro, sim. Mas naquele momento ele tem um poder de abrir ou não o portão. E se ele não abrir, já era. Você não vai entrar. Né? Então, assim, minimamente a gente consegue perceber. Será que também, né? Aí eu pego já o gancho enquanto professor, até por causa da pergunta que eu vou lhe fazer já em seguida. Né? Será que o professor também não age de uma forma autoritária, no sentido não de ter autoridade, mas do autoritarismo, quando ele também, né, vai construindo esse tipo de relação? Porque a escola é esse formato, né? A família é esse formato. O primeiro contato nosso é com a família. Né? Eu estou até escrevendo um material justamente sobre isso, e eu estava refletindo, né? No primeiro momento, quando a criança nasce, fica todo mundo fala papai, fala mamãe, fala A, fala B. E depois que a criança começa a falar, você vê, cala a boca, faz silêncio, o menino não para de falar, tal. Então, assim, você dá e depois você tira. E aí fica aquele conflito, peraí, é para falar ou é para calar? Né? Então, a gente retoma um pouco também do que o Bart citou, né? Não é ele impedir de falar, mas é lhe obrigar. Mas esse obrigar perpassa por uma ideia de fale o que eu quero. Né? É tipo a faculdade, como eu falei no começo, né? Seu TCC é esse, ok, mas vamos delimitar. Né? E aí você começa a ver, né? Não quero frustrar aí os futuros que vão fazer essas conclusões de curso, mas você começa a perceber que o TCC ele tem menos da sua identidade do que você gostaria. Né? Por causa daquele bendito orientador que ele devolveu, estava tudo lindo na sua cabeça. Ele vai lá e lhe devolve. Domingo de noite, chega lá na sua caixa de e-mail. Vou falar daquilo, vou falar daquilo outro, não sei o que, tá tudo ali na sua cabeça. Aí quando você chega na primeira orientação, você chega com um trabalho lindo aqui, orientador. Olha que massa que eu tive. Aí ele lê e olha para sua cara e faz aquela pergunta: segundo quem você está falando isso? Aí não importa a sua vivência, não importa a sua experiência, nada do tipo. Eu costumo, inclusive, nas aulas de redação, dizer isso para meus alunos: cuidado quando vocês forem fazer citação, porque sua avó é importante no contexto da sua família. Exato. Né? Você não dá o sexto para ficar com o negócio que minha avó dizia que não sei o quê, não. Tem que citar alguém que tem uma relevância, que não sei o quê, porque tudo é um processo, como Chacrinha dizia, né? Nada se cria, tudo se copia. Né? Mas pensando aí, Lipe, para a gente poder avançar aqui, já estamos chegando perto das nossas conclusões. Você falou... Hã? Quero só mandar um abraço para minha primeira orientadora da graduação, professora Mônica Paz, comentou aí agora. Quero dizer para ela que eu amo muito ela, sou muito grato a tudo que ela fez por mim. Puxou a corda até o trabalho ficar legal. Sou muito grato a ela até hoje. Hoje somos amigos, mas eu agradecer por ter me ajudado aí com tudo. Pronto. E releve, professora, tá? O que eu estou falando aqui. Mas é porque realmente é desesperador você construir um negócio e aí você manda e domingo de noite você vê na caixa do seu e-mail que chegou a mensagem do orientador e você, quando abre, é rejeição total. E aí você fica, meu Deus, acabou o domingo, né? Acaba o domingo da pessoa e você aí fica, meu Deus, vou ter que reescrever tudo, vou ter que criar tudo, procurar uma nova citação, uma nova fonte, que não sei o quê. É coisa de doido. Mas a gente consegue. Chega o dia que a gente defende esse negócio aí, ganha a nota da banca e vai embora, né? E sabemos que um dia, se a gente passar pela situação, a gente vai reproduzir a mesma coisa. No dia que tiver um orientando, a gente também vai dizer para ele, meu filho, peraí, entendeu? Então, certamente, sua professora, Felipe, também passou por isso, né? E hoje a gente meio que reproduz, por osmose, esse negócio.
Deixa eu só, antes de partir para a próxima aqui, é, chegou um comentário, alguns comentários aqui, né, para a gente não deixar passar. Deixa eu só voltar aqui. Danilo Ermida. Danilo é um dos melhores professores de língua portuguesa que eu conheço, tá? Colega lá da Rede SESI. E aí ele brincou aqui fazendo o seguinte comentário. Podemos sonhar com dias melhores ou vivermos temerosos diante de uma ameaça fantasma. Episódio 1. Né? Então ele já está criando aí. Então a gente que vai realmente ter que analisar. Chegou aqui comentário do melhor cientista político da Bahia, que é você. Né? Então receba aí seus elogios. A professora também, né, que você citou, a professora Mônica Paz citou aqui nenhum direito a menos, justamente quando a gente estava falando aí desse processo de que as pessoas realmente, né, começam a se aproveitar do poder e vai atingindo aí as instituições. A coisa chega a ser tão louca que você, de repente, já não encontra mais um fio que separe as próprias instituições, né? Porque tudo vai se cruzando. O Arlindo Cruz, inclusive, ele tem uma música que ele fala sobre isso, né? O legislativo financiado, o judiciário também comprado. Então, assim, tudo vai se amarrando de um jeito que as pessoas não percebem mesmo. Eu acho que a grande façanha mesmo do fascismo, e aí fica aberto para você também poder comentar, é justamente esse caso da legitimidade. Né? Então, quando você falou aquela coisa assim, é algo que se constrói, mas é algo também que vem de um processo natural, só que ele é um processo legitimado. Então, as outras instituições legitimam, e aí por isso que a grande massa também vai concordar. Não, beleza, está correto. Né? Aí entra legitimidade de outros poderes, entra a legitimidade da igreja, porque sempre, né, não adianta a gente fugir disso, a igreja está sempre presente e é um grande fiel, um ponto condutor, né, desses elementos, porque a igreja vai legitimar. Né? Então, assim, fascismo vem com bênçãos da igreja, como a escravidão veio com bênçãos da igreja, como o regime ditatorial, Brasil e toda a América do Sul, teve também as bênçãos da igreja. Né? Então, a gente percebe que as instituições terminam se cruzando. Né? Você consegue também trazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho assim. Se você perceber na história, por exemplo, vou dar um exemplo de Mussolini. Ninguém tentou parar Mussolini quando ele chegou na marcha sobre Roma e falou: não, nós chegamos aqui para resolver tudo, não sei o quê. Ali ninguém parou, ali ele estava tendo apoio de todo mundo. Inclusive, você pensa assim: ah, não, Mussolini deu um golpe. Gente, poucos são. Aí é um outro exemplo aqui. Poucos são os exemplos de ditadores que se tornaram ditadores tomando as coisas na mão grande. Eles chegaram lá com o poder permitindo que eles chegassem lá, como foi o caso de Hitler e Mussolini. Mussolini ele foi nomeado. Não foi, ele não chegou lá, botou a arma na cabeça do cara e falou: agora eu sou ditador. Não, não foi assim. Ele chegou lá com um clamor popular, ele chegou lá com o parlamento querendo ele lá, com o governante querendo ele lá. Foi tudo acontecendo dessa maneira. No caso de Hitler também, ele foi chegando lá com um clamor popular. As pessoas foram... esse mesmo exemplo do caçador e do javali. Primeiro ele vem com aquela fantasia de quero te ajudar, depois ele fala, agora eu mando em você. E é assim. E foi assim na história, em vários casos de figuras autoritárias que conseguiram chegar lá em cima. Eles não chegaram na mão grande e tomaram. Eles chegaram e falaram assim: ó, tem uma ameaça grande vindo aí, se junta comigo que eu vou te ajudar a vencer. Quando vai ver, né? O cara que era ameaça. Mas deixa quieto. Exatamente. Que é outra coisa também, né? A gente começou falando sobre a questão da banalização dos termos, né? Então, a ideia de golpe também vem sendo banalizada, principalmente na realidade atual nossa. Né? Então, as pessoas não sabem realmente o que é um golpe. Né? E aí começa a falar, não, foi golpe. Né? E aí, quando você percebe, peraí, vamos estudar realmente aí o que é esse entendimento, porque é como você está falando, não foi uma coisa forçada. Só para a gente poder fechar aqui, né, o Luiz colocou que nem todo mundo está preparado para ter o poder, mas muitas pessoas se perdem quando recebem um tipo de poder.
né? Já dizia aquele ditadozinho, né? Que é conhecer uma pessoa, de poder a ela. Né? Então, mais ou menos aí dentro do que o Luiz trouxe. Meire Queiroz, querida Meire, colocou aqui que é o arquétipo de Salvador, depois do ditador. Né? Então, chega como salvador da pátria e aí depois mostra realmente quem ele é. Mas é isso aí. Tem muita coisa ainda para a gente poder falar, mas o tempo da gente, né, estourando aí. Cleito colocou aí que golpe foi 7-1 da Copa, vem ele. Ele não podia, se fechasse essa live sem Cleito aparecer com uma arte qualquer, eu ia dizer que Cleito não participou, Cleito não apareceu, entendeu? Então tá aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer, e aí pronto. Sempre aí, sempre aí. Com certeza. Mas para fechar aí, Felipe, você falou muito da questão da educação, né, de estudantes poderem ter acesso a isso. Você acha que é um elemento também para ser trabalhado interdisciplinarmente? Eu sei que você não é da área, não tem formação em licenciatura, mas o seu pensamento é de que isso aí passa por todas as áreas ou tem que continuar dentro de áreas específicas, em que a gente não chama mais de matéria, disciplina, a gente chama agora de componente curricular, né? Coisa só o professor de história e de sociologia discutir ou dava realmente para a gente discutir fascismo em todos os componentes? Eu acho assim, eu acho que ele poderia ter uma abrangência maior. Eu acho que se poderia dar uma importância maior. Por exemplo, não falar de fascismo só quando for falar da história da Itália, entendeu? Eu acho que tinha que ter uma coisa mais abrangente, tinha que se dar um peso, mais questões, uma disciplina, não vou dizer uma disciplina de fascismo, eu acho que também é muita coisa. Mas se falar mais sobre isso, não falar só em, por exemplo, a gente estava falando só na 7ª série e acabou. Não, gente, vamos falar mais disso, vamos falar sobre nações que erraram ao dar esse poder, vamos exemplificar mais isso, vamos trazer isso mais, esse debate, porque eu acho que a educação ela serve para sarar problemas sociais e o fascismo é um que está aí na nossa cara, todo dia a gente não percebe. Então a gente tem que começar a discutir mais isso. Repito, talvez não criando uma disciplina só para isso, que, né, imagina você estudar fascismo da primeira série até o último ano do ensino médio. Gente, não. Tem que ter uma disciplina, né? Mas eu acho que pode sim ser aumentada a carga a carga de horária que se fala disso, porque é um tema muito atual. A gente tem aqui uma disciplina, se eu não me engano, para quem vai fazer Enem, que é a atualidade. Até na parte Sim. da atualidade a gente pode falar mais disso. Porque é um tema que está aí. A gente precisa discutir isso. Com certeza. Felipe, meu nobre, muito obrigado por sua participação, por poder trazer aí um pouco dessa sua experiência, desse seu trabalho, que deixou muita gente curiosa, né? Eu queria entender como é que essas coisas se cruzavam. Acho que até por conta do pensamento de que você ia dizer que realmente Star Wars seria uma obra fascista, tal, mas aí você conseguiu mostrar realmente como é que as coisas caminham, né? De maneira brilhante, aí, didática. Pode, inclusive, pensar já aí nessa coisa de encarar a sala de aula. Uma especialização aí. Para poder se somar aí ao nosso time de professores, porque é dessa forma daí mesmo, né? Quanto mais didático, melhor e mais fácil. Mas é isso aí, tamo junto, certo? Muito obrigado. Essa live era para ter acontecido no mês passado, né? Mas por uma questão de saúde minha acabou não acontecendo, mas graças a Deus a gente está aqui hoje e o pessoal realmente estava esperando. Né? Foi uma das lives que quando eu lancei a proposta logo aí, o pessoal mais comentou, mais interagiu, né? E espero que a gente possa se encontrar aí em outros momentos, né, para poder discutir um pouco mais e está aberto aí para outras pessoas que queiram conhecer o trabalho, poder olhar aí o Felipe pelo Instagram, tal, seguir lá e trocar algumas ideias. Minha gratidão aí a você. Quero agradecer a você, chamo você de professor porque conheci você assim, a gente já trabalhou junto. Quero agradecer todo mundo que tirou um pouquinho do tempo para vir aqui ver a gente falar desse tema que é tão relevante para
o nosso momento histórico que a gente está vivendo, que foi muito relevante e é muito relevante. Quero agradecer meus pais, minha esposa, que minha primeira fã tá aí, tá lá fora com fulano assim assistindo a live, que eu sei. Agradecer minha professora Mônica, que tá aqui, meus amigos do trabalho, pessoal do Jiu-Jitsu também, tem alguns vendo. E é isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse debate de quinta, mas não de quinta categoria, sim de quinta-feira. E precisar é só me chamar. Pronto. Tamo junto, meu querido. Valeu. Galera, um grande abraço. Para quem chegou um pouco depois, eu dei um aviso, né? Quinta-feira que vem a gente não vai ter, excepcionalmente, a live de quinta, por uma questão de trabalho minha. Mas depois a gente retoma aí com outro convidado, com outra temática. Só acompanhar aqui. Grande abraço, valeu, boa noite.